vamos ver o que foi pela frente, né? Até então, até agora, ela ficou muito pouco definida, muito pouco produtiva, simplificou apenas a quantidade de imposto, ao invés do cidadão pagar um boleto, pagar 5 boletos, pagar um, mas vai pagar de qualquer jeito. Então, assim, que eu te falei, o ponto inicial. Eu só não quero que essa reforma, só não gostaria que essa reforma se tornasse um grande palanque político para as próximas eleições aí. Alex André, reforma administrativa. O que isso traz? Assim, eu sei que, aliás, a gente já repercutiu muito aqui, né, essa questão das reformas, o quanto que isso pode ser favorável, óbvio, por passar uma mensagem positiva também para os investidores estrangeiros. Seria mais uma reforma ali que a gente sabe que o país precisa, na verdade, e que pode trazer essa sinalização? Ou, por outro lado, ali fazendo advogada do diabo, existe também a ponta negativa da história, da pressa em aprovar várias reformas ao mesmo tempo? Qual que é o cenário mais propício, na tua opinião, agora? É favorável ou é preocupante pela pressa, né, de aprovações? Para mim, eu sempre vou olhar numa visão que, tendo reformas, está ótimo, Débora. E não vai ser a melhor reforma. Isso pode ter certeza que não vai ser a reforma que todos nós brasileiros queríamos que seja encaminhado. Mas teremos uma reforma, né? Então, a mesma coisa da tributária. Melhor ter uma tributária na mão do que, né, não ter uma política fiscal, né? Não ter realmente uma regra fiscal. Isso é uma percepção que a gente estava falando, né? Ou seja, o estrangeiro ele olha muito bem para isso, né? Então, a capacidade de investimento estrangeiro, né? Não só via bolsa, mas via infraestrutura, né? Toda essa capacidade que o mercado externo olha para o Brasil fica mais reforçado com essas reformas, né? Então, o Brasil fica em evidência, acho que é um fator positivo sim, Débora. Sensacional. Falando agora ainda aí do governo Lula, gente, só para poder a gente ir encerrando esse giro no cenário mais político, o governo Lula protocolou na Câmara dos Deputados um pedido de urgência no projeto de lei, né, do Ministério da Fazenda, que blinda acionistas minoritários de atos ilícitos cometidos por controladores de companhias abertas. O projeto enviado na sequência das investigações sobre a suposta fraude na Americanas tem como objetivo dar mais proteção aos investidores e afastar o risco de novas crises de confiança do mercado de capitais. Com esse pedido de urgência, o governo quer acelerar a tramitação da matéria que precisa passar pela análise dos deputados em 45 dias. A ideia do governo é atuar de forma preventiva, assegurando um mecanismo de punição e ressarcimento caso novos episódios de omissão de informações ou de fraudes ocorram no futuro. O texto aumenta, né, os poderes da CVM ao permitir que a autarquia solicite ao judiciário a adoção de medidas de busca e apreensão para auxiliar as suas investigações. Hoje isso não é possível. O projeto de lei também cria mecanismos para dar mais transparência aos processos de arbitragem usados na solução de conflitos societários. Atualmente eles são sigilosos. Com o projeto, a CVM decidirá sobre o sigilo caso a caso. E aí, mais uma vez, a gente pode ter ali, né, um lado positivo e negativo da história. Positivo para os investidores, sem dúvidas, ter mais segurança, mais transparência. E para as companhias, será que isso não pode, assim, mais regras? Ou seja, isso acabar afastando as companhias de se sujeitar a ter... Porque a gente já sabe que um processo, por exemplo, de IPO, de ter o seu capital aberto, já envolve muita coisa, né, que precisa a empresa estar ali cumprindo rigorosamente. Isso afastaria aquelas empresas idôneas e que realmente já segue tudo na linha ou não, Marco Prado? Eu acho que não, viu, Débora? Acho que pelo contrário. Isso dá mais segurança para o investidor, dá mais um horizonte mais pleno para o mercado financeiro como um todo. A CVM é constituída por bastante advogados que entendem de leis, que a maioria do conselho da CVM está mudando, na verdade, isso, né? Não apenas entender de lei, mas também entender de mercado financeiro como um todo, de como é que é essa estrutura, né? A gente tem, por exemplo, vou citar o nome, por exemplo, do André Demarco, que era da Bolsa da B3, que depois foi BSM, que é um cara que conhece tudo de mercado financeiro, né? E está à frente agora cuidando dessa área. Então, tem 30 anos, 40 anos de mercado financeiro. Então, é muito válido esse tipo de pessoa estar à frente dessas instituições e que tem autonomia para poder bloquear bens, enfim, ter uma autoridade maior contra empresas de pessoas de má índole que querem, né, sabotar balanço, enfim, como a gente está vendo aí. Eu acho perfeito isso, acho que o mercado financeiro necessita mais de medidas assim para que você que está em casa, investidor,
possa ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque hoje em dia qual é a segurança que você tem de comprar uma ação para daqui 2, 3 meses o balanço dessa ação ser fraudado, né? A companhia, aí você vai derreter, quem protege, né? O investidor? Ninguém, né? Tem os caminhos ainda, então é muito bacana essa iniciativa, estamos juntos aí, precisar de mim para carimbar alguma coisa, eu também sou a favor disso. Eu também sou daquelas que eu acredito, eu fiz a advogada do diabo aqui, é claro, né? Porque a gente precisa trazer os dois pontos. Mas eu, particularmente, acredito que isso traz mais segurança até, né? Agora, isso, claro, é importante, aí eu vou defender aqui um lado um pouco da CVM. Foi aprovado até, se não me engano, aí na semana passada pelo governo, né, um concurso para aumentar a autarquia, porque a gente também teve um aumento muito grande de companhias listadas na Bolsa, mas eles permaneciam ali, né, do mesmo tamanho. Parece que agora vai ter um concurso e eles vão precisar ter mais corpo realmente para poder conseguir dar conta de tanta coisa, né, gente? Exatamente. Enfim, Alex. Exatamente, Débora. Essa questão da CVM, eu acho que, enfim, eu estava até lendo sobre isso recentemente, mas, enfim, eu não tenho muita opinião, só vou concordar aqui com a opinião do Marco, mas eu estava até lendo aqui recentemente para ficar um pouco mais inteirado, mas eu não tenho uma opinião muito aprofundada sobre isso, não. Beleza. Vamos, então, só ficar de olho aí, então, nas notícias corporativas. Alex já vai separando aqui pra gente. Mas antes, só atualizar para vocês aqui sobre o Diário Oficial da União que saiu, trazendo a medida provisória que regulamenta apostas esportivas. A gente já vinha também de olho nessa movimentação. As regras já estão aí em vigor, mas elas terão que ser analisadas em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder validade, né? As empresas conhecidas como BITs, eu acredito que sejam dessa forma, né, que eles chamam, serão taxadas em 18% sobre o chamado GGR, que é a receita obtida com todos os jogos após o pagamento dos prêmios aos jogadores e impostos de renda sobre premiação. Em maio, o Ministério da Fazenda já tinha divulgado uma proposta que previa a taxação das apostas, além de regras para poder evitar a manipulação de jogos. E a gente viu casos até, né, que envolveram ali jogadores e tudo mais, estourando até na imprensa, né, Marco Prado? Enfim, agora vem a taxação. Por enquanto, que a gente tem nessa publicação no Diário Oficial, 18% sobre a receita das empresas. Será que vai fechar muita empresa por aí de aposta? Olha, pelo menos vai dar uma regulada no segmento aí, porque estava uma bagunça, né? E essas empresas aí sempre são as mesmas, né? Mas estão ganhando muito dinheiro, né, Débora? Proporcional em relação a que a população ganha aí. Eu acho que tem que taxar mesmo. É uma receita aí uma aposta, se você paga, por exemplo, 20% de imposto no day trade na bolsa, não pode pagar nem um pouquinho em relação ao lucro que você tem dessas apostas. O problema é quem ganha, né? Porque eu conheço todo mundo que perde, não conheço um que ganha dinheiro nessas apostas aí também. Difícil, viu? Na conta final, todo mundo perde. Tá parecendo o Meta Dilma, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder, todo mundo vai ganhar. Vai Dilma. Essa salada, né? Vai Dilma, isso sim. Vamos entrar agora no setor de petróleo, gente. A gente acompanhou, né, altas aí, inclusive, da commodity. Deixa eu até atualizar vocês de como que a gente está lá fora agora. Olha só, a gente tem Brent agora nesse momento, subiu ontem bastante, voltando ali para casa dos 80, né, e $2, hoje segue subindo ainda, tá? O Brent sobe agora 0,29%, $82,72. WTI subindo 0,37 a $79,03. É o que a gente tem nesse momento, tá? Lá nos Estados Unidos, as bolsas, os índices futuros seguem todos ali no positivo, véspera aí de Fed, importante lembrar. Então a gente tem Dow Jones futuro subindo 0,09, S&P 500 futuro sobe 0,14, Nasdaq futuro está subindo 0,35%. Na Europa, né, depois de dados também divulgados, na expectativa pelo Fed, todas as bolsas sobem. Destaque aqui para cá que na França está subindo mais 0,20. Tivemos alta da commodity do minério de ferro, 1,36% na primeira sessão dos contratos futuros da Lian. Vamos ver como é que a gente vai ficar ao longo desse dia. Mas falando mais do petróleo, olha só, a gente teve um recorde de produção de diesel na Petrobras. E a invasão de diesel russo aqui no mercado brasileiro acabaram, né, junto com esse recorde da Petrobras, ajudando a derrubar os preços do combustível. O cenário chegou a levar a maior refinaria privada brasileira a exportar o produto por falta de competitividade nas vendas internas, segundo a reportagem da Folha. Na semana passada, o preço médio do diesel S10 no país ficou em R$ 4,99 por litro, abaixo dos R$ 5,00 pela primeira vez desde maio de 2021. Na primeira semana de janeiro, o litro custava R$ 6,60 em valores corrigidos pela inflação.
Foi a 29ª semana consecutiva de queda, mesmo sem cortes de preços nas refinarias da Petrobras desde o dia 16 de maio. No mesmo mês, a Petrobras bateu o recorde mensal de produção de diesel de S10, né, com mais de 2 bilhões de litros, marca superada pelos 2,1 bilhões de litros em junho. Já as importações da Rússia bateram o recorde em junho pelo segundo mês. O produto chegou aqui no Brasil 19 centavos mais barato por litro, né, do que o diesel que é adquirido por outros países. O Brasil se tornou o segundo maior mercado para o diesel russo, atrás apenas da Turquia. E há ainda quem acreditasse, né, de que todas essas sanções na Rússia iria resolver alguma coisa. Está aí o Brasil exportando, segundo reportagem na Folha, sendo aí o segundo maior mercado, né, de petróleo da Rússia. Lembrando que a gente não consegue refinar tudo que a gente tem de demanda, é importante, né, ter essa aspas, mas também temos essa produção aí de Petrobras, segundo a reportagem, seria a produção recorde. Eu estou me baseando e trazendo essa notícia aqui em cima do que a Folha está trazendo, mas, gente, se a gente tem, por um lado, e eu vou chegar nesse ponto aqui de falar sobre esses preços do combustível, alta do petróleo, como a gente está tendo lá fora, mas aqui também a gente tem uma alta de produção, justifica a redução no valor do combustível, certo, Marco? É que você falou, né, Débora? Cadê a sanção? Cadê a sanção lá da Rússia, né? Não teve aí não podia comprar. Acho que isso foi para água abaixo, né? Na verdade, todo mundo está vendo o seu lado. Agora, a pergunta é, o preço do combustível vem caindo aqui no Brasil. Será que tem espaço para o governo subsidiar algum desconto no preço do pedágio, né? Não consegue porque os pedágios são tudo privatizados, né? Mas poderia pensar aí pelo menos para uma categoria dos caminhoneiros, já que, né, é tão importante para o país. Segundo a paralisação que teve, a última paralisação que teve, foi um transtorno para o PIB brasileiro, 2019, se não me engano, faz tanto tempo, né? E algumas ameaças aí, mas a gente vê que o preço do diesel aí não vai subir tão cedo aí com todo esse movimento do combustível, da produção interna e externa. Verdade. Bom, o economista André Perfeito disse ao broadcast que, diante do petróleo cada vez mais caro lá fora, os combustíveis estão se afastando perigosamente da paridade internacional. Segundo ele, a defasagem cria um risco mais hawkish para o comunicado do Copom. Ele diz ainda que um eventual reajuste, né, numa alta ali de combustíveis pela Petrobras depois do corte da Selic seria uma sinalização ruim. Você concorda com isso, Alex? Eu concordo, Débora, mas eu particularmente, quando a gente observa em relação a essa questão do corte da Selic, eu acho que poderia sim dar uma sinalização ruim. Mas, por outro lado, quando a gente olha em relação, principalmente a paridade do diesel, né, acho que vocês comentam muito aqui na BMC, e foi um dado que até que o Marco comentou agora há pouco, o Saravalli estava vendo aqui as redes, o Saravalli comentou agora, faz 8 minutos atrás no Twitter, ele comentou: o Brasil se tornou o segundo maior mercado de diesel russo, atrás apenas da Turquia, né? Então, acho que isso, por outro lado, né, traz uma questão, enfim, que é um outro aspecto que não é fator econômico, né, um fator geopolítico, mas pelo lado econômico a gente vê sim um impacto nessa questão, Débora. É verdade. Bom, vamos ficar acompanhando, né, para entender exatamente, inclusive, do qual é o efeito. A gente já tem atualizado vocês aqui sempre, né, em relação a essa questão do preço da commodity, também, né, das decisões da Petrobras em anunciar cortes ali de combustível. A gente sabe que isso tem um peso significativo na inflação, dado que é importante ter sido acompanhado de perto pelo Banco Central. Existe ali por parte do governo uma pressão para que haja um corte da Selic, e o corte do combustível é fundamental nesse momento, né, para que se tenha realmente um efeito prático ali de corte da Selic ou não. Isso está na conta do Banco Central, né? Então, seria ali uma pressão, por outro lado, pelo lado do governo. Então, a gente tem que realmente ficar acompanhando um pouco mais de perto, tá? Gente, lembrando que devemos ter a divulgação, inclusive, do Boletim Focus nessa terça-feira. Não tivemos nessa segunda, porque no final das contas houve aí essa estreia das meninas, né, na Copa do Mundo Feminina ali de futebol. Saímos bem no primeiro jogo, né, seu Marco Prado? Você tem jogo para acompanhar também, que eu sei disso, né? Mas pelo menos as meninas brilhou. Mandaram bem. Não sei se é... As minas brilhando, você viu? Só golaço, meu.
Eu fui acompanhando aqui, atualizando o pessoal, enquanto eu estava aqui com o Alex André ontem, ao vivo, a gente, né, foi atualizando dos gols aí do pessoal que... Só golaço. Só golaço. louco. Não vou usar dizer depois que os meninos precisam aprender com isso, não, porque eu não entendo nada de Precisam. futebol. Eu tenho que assistir, colocar todo mundo ajoelhado no milho lá assistindo a televisão, a seleção feminina, para ver se aprende alguma coisa, porque a masculina tá difícil. Tá difícil. Olha só, deixa eu trazer aqui balanços que foram divulgados já. Eu já tinha falado para vocês aqui no início da nossa programação que teríamos 3N, General Motors, 3M, General Motors. Vamos lá, 3M registrou um prejuízo líquido por ação de $12,35 no segundo trimestre. A ação está subindo 2,33% agora no pré-mercado americano, depois dessa divulgação do balanço. E a General Motors teve um lucro líquido de 2,5 bilhões de dólares no segundo tri 2023, a ação que está subindo 2,42% no pré-mercado depois desse balanço, né? A General Electric divulgou então também já o seu resultado, estava tudo previsto para essa pré-abertura do mercado. No caso da General Electric, houve um lucro líquido atribuível a acionistas de 2,6 bi no segundo tri de 2023. Temporada de balanço está forte lá fora, a gente ainda tem as grandes big techs para poder divulgar números depois do fechamento do mercado. Aqui no Brasil, a gente também está de olho no que vai sair por aqui para poder atualizando vocês, né, a todo momento. Lá fora, com esses resultados sendo divulgados e na espera pelo Fed, a gente continua com as bolsas operando num cenário positivo nos Estados Unidos e na Europa também. DAX sobe 0,07, mesmo com dados ali divulgados. CAC subindo 0,21, né? E FTSE no Reino Unido subindo 0,15. Quero acompanhar como que a gente vai ficar com as commodities ao longo desse dia, porque foi o grande impulsionador desse índice Bovespa que chegou a mirar ali nos 122 mil pontos no índice futuro. Ontem a gente passou os 122 mil pontos. Vamos ver como é que a gente fica hoje ao longo do dia. No Ibovespa, a máxima do dia foi 121.771, né, bem mais próximo aos 122 mil pontos, mas de fato conseguimos romper essa barreira ali que tinha realmente bem significativa dos 120 mil pontos. A gente rompeu e permaneceu, né? Vamos ver se a gente vai continuar. A Guga Almeida daqui a pouquinho vai trazer esse estudo aqui pra gente desse índice Bovespa, qual seria o novo topo ali que a gente iria buscar nesse BOV depois de 121 mil pontos fechados nessa segunda. A gente sabe, vai, né, descobrir daqui a pouquinho com o Guga, que também vai repercutir outros papéis aqui, por exemplo, o IRB, que caiu bastante ontem, né? O papel que já vinha subindo muito também nos últimos tempos. Será que estava esticado esse papel, veio uma correção aí pela frente? Vamos repercutir isso e muito mais aqui ao longo da nossa programação. Daqui a pouco tem Boletim Focus, mais notícias aqui de mercado. Você continua com a gente, eu vou só para um rápido intervalinho comercial. Na volta, você fica aqui com a gente, hein? Não sai daí. Até já. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor.
PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta e deixa eu dar bom dia para ele, que estava aqui te tirado umas férias. Guga Almeida, bom dia para você. Já quero trazer aqui para o nosso papo junto aqui. O pessoal, seja bem-vindo de volta novamente. Vi que você foi passar um friozinho ali na Argentina. Que delícia, hein, Guga? Seja bem-vindo de volta. Bom dia, Débora. Bom dia, Marcos, Alex. Pois é, né, merecido. Uns diazinhos de descanso e o mercado acabou colaborando. Né? Pois é, você viu isso? Ele ficou bastante tempo aí lateralizado, esperando a volta para romper. Então, por favor, não saia por mais tempo assim, Guga, porque o índice gosta da sua presença. Aliás, vamos lá, né? A gente teve esse salto das commodities agrícolas ontem e do petróleo, que acabou nessa segunda-feira ofuscando a queda dos bancos, né? Depois do final do dia, quando a Haddad veio com essa história aí de acabar com o JCP. E aí o Ibovespa renovou máximas ontem, né? A promessa de estímulos pela China seria um dos fatores. Esse ataque ali a Moscou nas regiões estratégicas, né, de grãos ali dos portos na Ucrânia também acabaram disparando os ativos, né? E fizeram com que o Ibovespa chegasse quase a 122 mil pontos praticamente, quase, né? 177 lá se vai. Mas, Guga, mesmo com o índice à vista perdendo força tarde com a história da JCP, a gente conseguiu fechar bem, porém, eu queria análise sua em 2 pontos, Guga. Qual que seria o novo topo, então, que o Ibov deve bater depois de romper e conseguir permanecer acima dos 120 mil pontos, que eu lembro que era uma marca ali, uma barreira importante que você já falava aqui pra gente, que precisava ser rompida e ser sustentada ali. No índice futuro, eu vi que ontem a gente chegou até ir a 122 mil pontos, então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu venho prestando atenção, Guga, que desde a semana passada, e eu sei que você mesmo estando de férias, você estava de olho aí no mercado, a gente tem ficado com um volume bem mais baixo. O que para você explica esse volume financeiro? Assim, o que o mercado quer dizer com esse comportamento? Guga, acho que o seu áudio caiu, eu vou pedir para o pessoal, vai dar uma conferida novamente aqui no áudio do Guga, eu espero que ele tenha, até filosofei aqui, eu repito tudo para o Guga, não tem problema, gente, dá uma conferida aí então no áudio dele, mas é isso que eu vou repercutir aqui com ele, principalmente esse comportamento, qual que é o recado aí do mercado, quando a gente tem aí por dias seguidos, né, um volume mais baixo, inclusive com o Ibovespa chegando a uma marca, renovando a máxima do ano, mas ainda assim com um volume historicamente mais baixo, e isso vem acontecendo desde a semana passada. Eu já tenho pedido a opinião ali de vários analistas para entender, né, diversos pontos de vista em relação a isso, mas eu sei que o Guga acompanha bastante essa questão do comportamento, né, do mercado do investidor, né, e trazer um pouco dessa leitura do que a gente pode tirar, por que a gente pode entender esse comportamento do mercado, qual que é a leitura que fica a partir do momento que a gente tem, mesmo assim, mesmo índices, né, mais fortes, tem ainda um volume um pouco mais baixo. A gente vai repercutindo isso, daqui a pouquinho o Guga de volta. Oi, Marco. Você sabe que a percepção do mercado tem sido a seguinte: muita gente saiu da renda variável por conta da renda fixa ser mais atrativa, os juros mais altos, né? E também muito balanço aí das bolsas machucando muita gente. Então as posições de bolsa, de mercado financeiro, no mundo ficaram muito pequenas. Não é só no Brasil, não. A quantidade, o volume de posições em bolsa, eu acho que nunca teve tão baixo, pelo menos que eu tinha acompanhado. Então você vê naturalmente, até o Boixá na semana passada brincou com a gente, a bolsa só sobe, só sobe, só sobe. Concordo com você, se olhar o índice Nasdaq, por exemplo, está com 4.500 pontos, né? Está nas suas máximas aí. É que o investidor, ele tem migrado para a bolsa, assim, com o dinheiro novo que está entrando, com a possibilidade de uma redução menor de juros, o dinheiro está migrando de novo para a bolsa, e isso está fazendo com que a bolsa suba, né? Então a bolsa não tem força para vender, ela vai subindo devagar e o dinheiro vai entrando de forma gradativa e pequena. Então a gente está vendo esse movimento de alta nas bolsas mundiais, de forma gradativa, sequencial, mas a gente vê volume baixo, porque ainda o dinheiro boa parte está na renda fixa, né, e não na variável, mas está migrando, e a partir do momento que começar a sinalizar corte de juros, aí sim a gente pode ter um movimento, um aumento em relação ao volume financeiro das bolsas do mundo inteiro. Perfeito, ótima análise aí. Obrigada pela análise, inclusive, viu, Marco? Vamos aguardar aqui também a retomada do Guga para isso. Deixa eu só atualizar o Boletim Focus, que eu estava de olho aqui, meninos. Vamos lá. IPCA 2023, 24 e 25, todos tiveram, né, um reajuste na perspectiva, aí, uma queda na projeção, né, que a gente tinha antes. 2023 saiu de 4,95 para 4,90.
2024 saiu de 3,92 para 3,90, 2025 de 3,55 para 3,50. Redução, então, na perspectiva aí de inflação para os próximos anos, de acordo com o Boletim Focus. O PIB de 2023-24 permaneceu o mesmo, 2025 aumentou 1,88% para 1,9%, tá? O câmbio para 2023 houve uma redução, pela primeira vez, vindo abaixo aí dos R$5, gente. Câmbio para 2023, então, saiu dos R$5 para R$ 4,97, de acordo com o Boletim Focus. Câmbio para 2024 permaneceu em 5,05 e o câmbio para 2025 também teve uma redução de 5,15 para 5,12. O que permaneceu mesmo inalterado nos 3 anos foi a taxa Selic. 12% em 2023, 24, 9,5%, 2025 e 9%. Mas IPCA cai, PIB aumenta no longo prazo, que isso estava difícil de aumentar um pouco. Eu sei que, né, o Banco Central também estava observando bastante isso. E o câmbio também caindo até no longo prazo, Marco Prado. Pois é, né? A gente está vendo o dólar aí indo abaixo dos próximos, o futuro aqui, o dólar futuro que é negociado no mercado, indo abaixo dos 4,70. Não foi ontem, mas chegou aí firmar abaixo dos 4,80, foi a 4,73, alguma coisa nesse... 4,72 na mínima. 4,72, então, é isso aí. E aí, imaginando o dólar aí nesse curto espaço de tempo, indo abaixo do 4,70 naturalmente, então, o Boletim Focus vê uma projeção do câmbio mais em conta aí para um futuro próximo, né? Assim como uma projeção melhor do IPCA, diminuir a inflação aí, corte da Selic, tudo está caminhando de acordo com o que a gente já vem falando aqui há algum tempo na BMC, que é o rumo e a tendência do mercado, né? Então, eu acho que não vejo nenhuma surpresa nesse Boletim Focus, apenas uma calibragem, um ajuste aí muito mais do que está acontecendo no momento aqui no presente, calibrando o futuro. Já começou a comprar dólar para ir na Disney, ou Alex? Na Disney, enfim, ainda não, mas eu acho que dá para comprar, né, o Marco? O Marco que opera dólar todo dia. Se o Marco falar para comprar, eu estou comprando aqui. Operar é uma coisa, né? Compra e vende, compra e vende. Guardar é diferente, né? Guardar que é mais difícil. Ficar com dinheiro no bolso é difícil, né? A gente opera, paga, vai guardar, dificuldade, rapaz. Meu Deus do céu. Jesus. Ai, boa. Meninos. Olha só, deixa eu trazer uma notícia aqui da Light, que eu estou acompanhando, gente, esse processo de recuperação judicial da companhia já. E o que aconteceu? A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu um novo processo administrativo que pode representar a caducidade, ou seja, pode tirar, né, a concessão da Light, pelo menos é o que diz uma reportagem do Valor, né? A área responsável dentro da ANEEL é a Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, e o processo não é público, as fontes é que trouxeram essa informação ali para o Valor. A existência veio à tona porque esse processo, inclusive, deve ser distribuído já. O novo processo foi distribuído em sorteio para poder escolher o relator. O diretor da ANEEL sorteado para relatar o tema é Elvio Guerra, considerado um dos mais independentes do quadro, né? E aí deve vir, então, esse processo para poder cassar a concessão da Light, segundo fontes. Com esse processo, a companhia deve ser chamada a se manifestar sobre a situação econômico-financeira. Ontem, a Light fechou em queda de 1,46%. Daqui a pouco a gente repercute mais sobre essa questão da Light, aí sobre essa possibilidade de nova cassação da concessão da Light. Mas antes, deixa eu voltar com ele, Guga Almeida, já tem um áudio dele de volta. Guga, você conseguiu ouvir a minha pergunta toda? Poxa, Débora, eu vi que tu estava perguntando, mas infelizmente eu não escutei, peço desculpas. Não tem problema, né? Vamos lá. Eu só vi a questão da commodity. Isso, junto com seguinte. A questão da Rússia e da Ucrânia. Pois é, porque a gente teve o apoio das commodities ontem nesse índice Bovespa, acabou fazendo, né, o índice disparar. Não só subiu mais por causa dessa história do Haddad ontem, no final da tarde, que teve essa história da JCP ali no final do dia, né? Então deu uma azedada no setor de bancos, que a gente até olha daqui a pouco sobre isso. Mas ainda assim, o Ibov fechou bem pra caramba, chegando, né, a passar dos 121 mil pontos e sustentando, Guga. E aí eu queria duas análises, tá? Tanto, primeiro, qual seria o novo topo que a gente iria buscar no Ibovespa agora, depois que a gente conseguiu romper essa barreira ali dos 120, que estava difícil, era uma barreira importante. Qual que é o novo topo agora que a gente busca? Segundo,
né, seria o comportamento, qual que é a leitura que você faz, qual que é o recado que a gente pode ter desse comportamento do mercado nesse volume tão baixo. Eu venho percebendo, viu, Guga, desde a semana passada, até já perguntei a outros analistas aqui sobre isso, o volume está ali, né, se a gente for comparar a média que a gente tem, né, dos últimos tempos do Ibovespa, tem ficado bastante abaixo. Eu sei que mesmo de férias você vinha acompanhando também isso, Guga. Então eu queria entender qual é a leitura que a gente pode fazer, qual é o recado que fica, que comportamento é esse, né? O que a gente pode trazer de leitura desse comportamento do mercado com esse volume mais baixo? Então seria duas análises suas. Primeiro, a questão do topo, novo topo do Ibovespa, e depois o recado que fica com esse volume mais baixo aí da Bolsa, mesmo renovando máximas. Legal, vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu percebo é que o mercado nem mudou, né? Acho que o que dá o direcionamento dos preços é bem diferente do que dava o direcionamento dos preços em tempos atrás, né? Então, o que acontece quando muda, né? A gente fica com uma expectativa de que as coisas elas vão repetir um determinado comportamento e eles não acontecem. Isso gera uma certa frustração, uma certa preocupação, um certo ambiente de cautela. O que acontece, né, quando a gente volta um pouco no tempo ali, quando a gente volta ali para abril? A gente tinha, assim, um cenário complexo de Brasil, que a gente continua tendo um cenário complexo de Brasil, tanto que a gente fala sobre, ontem os bancos azedaram porque, né, tivemos ali um posicionamento, mais uma vez, político, né, que faz com que os preços, eles, de certa forma, sejam impactados, né? Eu comentei também que o primeiro semestre a gente teve o segundo trimestre, né? O primeiro trimestre a gente teve bastante protagonismo de governo, no segundo trimestre a gente teve um baixo protagonismo de governo, provavelmente agora no segundo semestre teremos, né, uma possibilidade aí de aumentar esse protagonismo do governo, tá? Então, como o mercado não mudou, a gente fica com uma expectativa de que, puxa, né, as coisas vão repetir a forma como elas se comportavam no passado. E não está acontecendo isso. Não, o mercado está criando outras dinâmicas, novas dinâmicas. E isso se dá, né, muito em função da informação disponível para todo mundo. Então é normal que essa nova dinâmica, né, traga movimentos mais intensos, mais fortes, né, e seja mais difícil de tomar risco, porque mudou a forma de se tomar risco. Tá? Quando eu tinha saído, eu tinha comentado, né, que a gente estava ali na região de 119.900, 120 mil pontos, que era uma região difícil de se passar. E quando a gente olha para esse movimento que aconteceu nesta região, quando a gente olha para cá, a gente teve o quê? Duas etapas de correção, duas etapas de queda. Então, a primeira etapa de queda aconteceu, né, no período aqui do dia 21 de 6, né, 21 de junho, e durou, né, até ali a abertura do dia 29 de junho. A segunda etapa começou aqui no dia 6 de julho. Né, e aí foi se arrastando, né, acho que o grande dia foi o dia 11 de julho, que inverteu, e aí o mercado ele começou a se preparar para poder ter uma chance de subir e acelerar. Tá? Se as coisas melhorarem daqui, né, o mercado se acelerar, acionar os stops, a gente tem aí uma posição muito grande hoje, né, se a gente for olhar os papéis alugados, né, o movimento de aluguel dos papéis, né, em função de todo o pessimismo que se tinha, esse movimento de zerar dessas posições faz, obviamente, que o mercado ele tenha, né, que tem um fluxo comprador, fluxo que não existia antes. Então a gente viu aí, quando a gente estava com preços mais atrativos, o fluxo dos estrangeiros, né, que, querendo ou não, é um dinheiro que tem uma estratégia muito clara do porquê que está tomando posição, né, e a gente tem uma percepção de que o preço estava barato. Num segundo momento, esse movimento de meio aí, a gente precisa muito da volta também da pessoa física, né, da volta da pessoa física para a Bolsa. E aí a gente espera, né, que a volta das pessoas físicas para a Bolsa venha junto com um estímulo né, de redução de juros ou algo do tipo. Né? Então isso poderia trazer, sim, um movimento mais intenso por parte da pessoa física, né, porque a pessoa física quer o quê? Né, rentabilizar o seu capital, né, em cima do valor dos ativos. Né? É muito difícil a gente ter aqui, assim, a grande massa das pessoas que investem na Bolsa, elas não têm capital suficiente para poder viver de dividendos, por exemplo. Né? Então, o estímulo delas é poder ter um upside em cima do preço das ações, né? Porque é o perfil da grande massa. Tá? E se esse fluxo começar a aumentar, eu acho que a gente tem chance aqui de correr, né, quem sabe, né, para um patamar ali, quem sabe, de 130 mil pontos. Tá? E aí isso faria uma nova máxima histórica na nossa Bolsa. Vai acontecer? Não sei.
tá? Não sei, acho que a gente perdeu muita força nesse movimento aí dos 120 mil pontos, e aí é meio desafiador, né, a gente olhar assim para esse nível de 130 mil pontos já, tá? Acho que o rally mais curtinho, quem sabe até 126. Ô Guga, aproveitando que você falou a questão da questão da alocação, bem-vindo de volta em primeiro lugar, né? Bom ter você de volta aqui. Você citou da alocação de papéis, a gente viu esse movimento, eu lembro com o Magazine Luiza, né, que começaram a alocar papéis da Magazine Luiza, ela foi subindo, o pessoal tinha que recomprar, o papel só explodiu. Esse movimento sim acontece bastante, né? Acontece algumas vezes, mas quando acontece é pancada. E aí você falando da Magazine Luiza, ela está naquela questão do entrando no desenrola, as varejistas, né? Antecipando também, ou pegando carona nesse movimento do governo. Que é aquela história, né? O seguinte, ó, vai receber do banco, ao invés de pagar do banco, paga para mim primeiro também. Você acha que isso pode trazer um fluxo de caixa dessas varejistas, como Magazine Luiza, Renner, e que aproveitar que você desse uma olhada no gráfico dessas companhias aí para ver como elas estão agora? Perfeito, perfeito. Olha, eu acho que para falar aí sobre os dados fundamentalistas, ninguém melhor do que o Alex para poder puxar esse assunto conosco, né? Obviamente que o mercado, né, ele vai criar uma expectativa futura aí de que sim, né? De que, querendo ou não, as pessoas físicas tendo mais dinheiro, né, de alguma maneira elas vão poder gastar mais. Só que eu acho que o governo tinha que investir melhor e diminuir gastos, né? E olhar para o mundo melhorando aqui no Brasil com aumento de investimento e diminuição de gastos, né? E o juro está ali nesse patamar por um problema, que é o problema inflacionário, né? A gente via lá no passado lá que toda vez que se mudava algo na época do Bolsa Família, né, a pressão inflacionária do próprio Bolsa Família era muito grande, porque a economia ela não era desenvolvida o suficiente. E isso gerava um problema. Então, assim, para mim é muito complexo, né? Eu investir olhando para esse ângulo, assim, especificamente. Né? Eu gosto muito mais de olhar aqui para o comportamento do preço, porque meio que me simplifica esses N vieses que acabam gerando, né? Por exemplo, na minha cabeça, quando eu puxo muitas informações fundamentalistas num mercado que está cada vez mais dinâmico. Cada vez mais dinâmico, cada vez mais rápido. Então o mercado ele muda de opinião, né? Ele muda de viés muito rápido com qualquer expectativa contrária. O que eu acho que está faltando aqui para nós no mercado brasileiro? Ele fica mais sofisticado a ponto de ter um volume ainda maior, que aí é o ponto que a Débora tá comentando, né? A gente está com volume baixo. Isso é péssimo para um mercado que tem dinâmicas muito mais rápidas, né? Porque aí o preço dá saltos muito maiores. Tu não tem ali outros players, né, absorvendo aquelas microassimetrias que vão aparecendo ali de curto prazo, microdistorções. Né? A gente precisa desse aumento de fluxo de participantes para deixar um mercado mais robusto numa dinâmica tão diferente que a gente está vivendo agora. Né? Agora, olhando para o gráfico, já que a gente falou aqui de Magazine Luiza, o que a gente está fazendo aqui na Magazine Luiza, né? Olha o preço aqui, aquele movimento que nós tivemos ali no final do ano passado, né? Que foi a última alta forte que nós tivemos de Magazine Luiza, que aconteceu ali até o dia de 26 de janeiro, né? Ele não conseguiu superar nem o topo anterior. E aí, toda aquela expectativa de melhora que se tinha, né? E a gente olhou para esse movimento aqui aqui no pre-market, né? Toda essa expectativa de melhora, ela foi se deteriorando ao longo do tempo. Tá? E agora o que está acontecendo? A gente está na última etapa de correção. Acho que a gente está na última etapa de correção aqui, de Magazine Luiza, e existe uma chance de voltar a correr o preço para cima. Tá? E aí, Marco Prado, né? Eu acredito aqui que a gente teria condições de, quem sabe, voltar ali para 4,90, pelo menos. Tá? Então, sair aqui dos R$3 e voltar para 4,90, se tiver aí um news flow interessante, novamente para a questão do varejo. Tá? E aí eu acho que o Magazine Luiza teria condições de voltar para esse patamar aí de R$5, certo? Já a Lojas Renner, que foi a outra que você comentou, subiu ontem 3%. Né? O que está acontecendo aqui em Lojas Renner? Como a dinâmica do preço ela está mais interessante do que Magazine Luiza. Tá? Também está na segunda etapa de correção. Tá? E o upside que eu enxergo para ela, para não me estender aqui muito, é um upside aqui numa volta de alta, de pelo menos voltar para 25,50.
Tá? Então teríamos aqui algo em torno de R$ 7,00 para subir em lojas Renner, enquanto Magazine Luiza, né, teríamos aqui condições de subir 1,9 mais ou menos. Tá? E o percentual Magazine Luiza tem uma upside aqui melhor que o de Renner. Valeu. Perfeito. Recado mais do que dado. Ô, Guga, deixa eu só trazer uma informação que eu estava aqui de olho, inclusive algumas análises do mercado, mas mudando um pouquinho de setor, falando das aéreas. A gente teve aí a ANAC mostrando, né, trazendo a informação que na última semana o setor aéreo brasileiro transportou mais de 7 milhões de viajantes em junho. Foi o maior resultado para o mês desde 2015. Veja só, 7,2 milhões de viajantes em junho. O Guga contribuiu aí para esse índice, inclusive, né, foi sendo maior desde 2015. Como consequência dessa boa notícia, né, no mesmo dia as ações de Gol e Azul acabaram disparando, né, inclusive a gente tem aqui o setor aéreo que vem subindo bastante. Ontem Azul e Gol permaneceram também em alta, só que tem alguns analistas do mercado, e eu vi uma análise específica aqui da Empíricos falando sobre os investidores estarem se perguntando se é o momento de investir nas companhias aéreas por consequência desse cenário, mas na opinião dele ele diz que não, porque existem opções bem melhores na bolsa, já que a aviação é um setor bastante arriscado. E ele cita como exemplo guerra na Ucrânia, pandemia, eventos que são improváveis, mas que acabam prejudicando intensamente as empresas. Eu quero lembrar, inclusive, que ainda tem a questão do câmbio, que acaba também fazendo preço nesse setor. Alex André, eu sei que você acompanha de perto alguns cases, né, de aéreas, inclusive, né, já teve vários calls ali com o pessoal da Azul. Você concorda com essa análise aí feita sobre não ser o melhor setor da Bolsa para poder ter algum investimento agora, mesmo a gente tendo uma melhora aí de demanda? Débora, eu começo aqui? Então, por favor. Primeiro, bom dia, Guga. Legal você estar aqui com a gente. Em relação à questão da aviação, eu acho que um ponto interessante aqui, para quem tem um perfil mais arrojado, mais agressivo, sempre deixa esse disclaimer, que vale muito a pena, porque essa ideia, né, ou seja, essa explicação, né, que a Empíricos fez dentro do relatório, é até plausível, até dá para concordar com a opinião dele no sentido de, é um setor arrojado, um setor difícil, depende do dólar, depende do preço do querosene, do combustível, né, do petróleo. Mas, por si só, para quem tem uma leitura mais arrojada, mais agressiva de portfólio, você não vai comprar Azul, Gol, quando a alavancagem estiver baixa, quando a companhia estiver já gerando caixa, o papel já vai ter subido 100%. Aí você vai estar comprando para quem... Você vai estar comprando de alguém que comprou lá atrás, né? A pessoa vai estar vendendo para você e, enfim, acho que não faz sentido, né? Então, ou seja, não é um papel também para você ficar 20 anos posicionado, é um papel para você ganhar com ciclos, né? E a pandemia abriu uma oportunidade única do setor para se posicionar. E agora a temporada de resultados, para quem está muito cético, o segundo trimestre, que vai ser Gol agora na quinta-feira, que vai começar a temporada de resultados com a Gol no setor aéreo, na minha opinião, eu vejo que a Gol e a Azul deverão surpreender os mais céticos. Os dados operacionais já mostram, enfim, para quem já está olhando aí os dados operacionais mês a mês, já sabe o que está acontecendo, mas muita gente fica muito em dúvida, né, Débora, em relação às companhias aéreas. Bom, se você tem um perfil conservador, um pouco moderado para conservador, realmente não faz muito sentido, mas se você realmente quer chegar na frente, né, quer beber água limpa e quer tomar risco, as companhias aéreas, nesse momento atual, enfim, pode ser uma boa oportunidade, mas tem que estudar, tem que saber o porquê também, né? Tem diversos fatores aqui que a gente pode listar, Débora, mas eu sou muito, enfim, eu gosto bastante do setor aéreo, normalmente eu recebo muitas críticas, mas é um setor que, pelo menos agora, nesse momento, eu olho com muito carinho, tá? Ô Guga, tem preço atrativo para você alguma dessas companhias listadas aqui no Brasil, Azul ou Gol? Vamos lá, né? Acho que preço atrativo tudo depende da janela de tempo que está se olhando. Né? Eu apoio a opinião do Alex em relação à percepção de que, poxa, talvez não seja uma empresa para se olhar e se falar para 10, 20 anos. Né? Quando a gente olha ali muito das análises ali da Empíricos, eles falam, de montar uma carteira e carregar esse ativo por um período de tempo. Né? Eu sempre pergunto que, assim, se fosse tudo para escolher um ativo para carregar por 10, 20 anos, né, a gente não precisaria mudar as carteiras. Né? Aqui a gente muda as carteiras porque o mundo ele muda, a dinâmica muda. Então, não seria mais fácil a gente olhar para janelas de momento, né, janelas de tempo que faça sentido você estar tomando posição porque o ativo está com preço atrativo por um determinado momento?
né, quantas são as pessoas que de fato carregam para o longuíssimo prazo? Né? Então, assim, se o olhar da pessoa é para carregar para um longuíssimo prazo, mesmo carregar 10, 20 anos, eu acho que não é o melhor setor. Mas, pô, para a janela de momento, é incrível. Olha aqui, por exemplo, aqui a Gol. Né? A Gol, a gente viu, não vou nem falar dos R$ 5 que estava aqui ali em março. Né? Mas se a gente for olhar aqui para um período ali em torno de 6,50, né? Acima dos R$ 6, pô, subiu até 12, né? Numa janela de tempo aqui de abril até agora, julho, né? Em 3 meses. Então, em 3 meses o ativo dobrou de valor. Pô, será que não tem umas janelas de oportunidade interessantes? Eu acho que sim. Tá? O que eu só vejo agora, né? Neste momento que nós estamos agora, a gente teve aqui um período, uma vez que subiu, né, 100%, a gente teve aqui um período de desvalorização, né? Ou seja, a gente teve um período aqui de ajuste, de correção de todo esse movimento de alta que a gente teve. Tá? E dentro desse movimento, dessa correção de movimento de alta, se a gente olhar aqui para o gráfico, a gente teve apenas uma etapa. Isso aqui é muito importante. Desde que eu estou aqui na BMC, né, sempre, toda vez que termina um movimento de alta, eu comento, olha, a gente vai ter 2 etapas de correção agora. Né? O preço não corrige apenas, pô, caiu uma vez e parou. Não, ele corrige uma vez, melhora, corrige a segunda vez. Tá? Então, a gente está bem aqui na metade do caminho. Né? Então, no curto prazo, pô, sai um balanço, sai uma notícia, sai um evento, sai algo, aqui é um espaço para poder melhorar. Só que essa melhora que nós vamos ter agora de curto prazo, aí olho para cá para pensar de uma semana, 10 dias, não sei, né? Não sei. Essa melhora não é ainda sustentável. Aí a gente entra na segunda etapa de correção, o pessoal esquece do papel, esquece dos movimentos, e aí sim a gente entraria num movimento de tendência novamente forte, para quem sabe ir para um patamar, né, ainda mais acima, quem sabe voltar para o patamar de preço ali, pô, de início de 21. No início de 21, que nós estávamos vendo o Gol cotada a R$ 27, né, acima dos R$ 20. Então, olhar para esse horizonte, né, pensar, poxa, até aqui na região de 10,50 e tem espaço para ir para cima de R$ 20, pô, faz sentido. Né? Eu acho que faz sentido. Tá? E se for olhar para antes de pandemia, o Gol estava R$ 40. Então, não estou falando de olhar para máximas históricas, mas estou falando de janelas de oportunidades, quem sabe aí de upsides, né, bem interessantes. Maravilha. Uma ótima análise, Guga. A gente está no leilão de abertura aqui do índice futuro, dólar futuro também. Daqui a pouquinho a gente volta aí, né, com essa abertura, né, dos futuros ao vivo aqui para todos vocês. A gente vai para um rápido intervalinho comercial. Vocês continuam aqui com a gente. Vai ter mais análise aqui do Guga, mais notícia de mercado. A gente também vai dar uma analisada nessa IRB que caiu bastante nessa segunda-feira depois do resultado, mesmo vindo um pouco melhor, se for fazer a comparação anual. Teve uma queda muito forte, mas o papel já vinha subindo bastante. Será que estava muito esticado? O Guga vai trazer essa tradução aqui pra gente. Você continua com a gente aqui, né, acompanhando todas as notícias do mercado. E operação, assim, da Bolsa ao Vivo e a cores, isso você só acompanha aqui na BMC News. Obrigada pela sua audiência. Fique com a gente. O intervalo é rapidinho. Até já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.
governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. PMC News. Informação que gera valor. Vamos lá, eu já volto aqui desse intervalo trazendo o IPCA 15, que teve aí uma queda de 0,07 em julho, atingindo 3,19% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. A expectativa do mercado apontava para uma variação de 0,01 na comparação mensal e ficando no total de 3,26% nos últimos 12 meses. Então, a gente está agora em 3,19%, a projeção anual era de 3,26%. E a gente tem aí a variação mensal que, pelo menos dos últimos 15 dias, que é a leitura do IPCA 15, redução aí de 0,07, a expectativa era de 0,01, melhor do que o esperado, dia positivo, então, pelo menos se for depender do IPCA 15, né, Marco e André? Vamos lá, Alex, né? Hoje... André, no caso, né? Se tivesse o André Moraes aqui, ia ficar os dois respondendo aqui, Marco. Todo mundo respondendo. Vai começar de novo agora. Vamos preparar daqui a pouco. Você na sua timeline vai receber aí. Agora o Banco Central vai cortar 0,5%, ou 0,25%, 0,5%, 0,25%. Vai começar um novo debate agora, 0,25%, porque a IPCA dá a possibilidade aí do Banco Central, como veio um pouquinho aí melhor do que o esperado, cortar 0,5%. E aí, eu não sei... Você não sabe, ninguém sabe, nem acho que o Roberto Campos Neto sabe, porque ele não decide sozinho, né? Tem um conselho, cada um vota, tem o seu voto ali na decisão para o corte ou não dos juros, e a gente vai ficar sabendo só mesmo no dia. Alex, André, olha esse PCA aí, deixando até, Guga, depois já vamos ver essa operação aí, esse gráfico de 5 minutos do Infut, ficou até um gap aqui nessa abertura com essa divulgação desse PCA, inclusive agora vai subir no 0,81, daqui a pouco eu trago o dólar futuro. Alex, tá aí um pouco melhor então, ou seja, é o que reforça essa tese, né? Corte mais forte na taxa Selic, pelo menos para o governo, certeza que isso vai ser mais uma carta aí utilizada nesse discurso. Exatamente, é que o mercado quer ouvir, né, Débora, esse meio ponto aí, mas eu continuo com um time mais conservador ali de 0,25%. Mas, enfim, mais uma leitura positiva, mesmo que seja marginal, Débora, a inflação sai comportada, essa que é a leitura, né? Tudo bem, veio um pouco abaixo da expectativa, veio melhor, né? Ou seja, então isso não trouxe uma pressão inflacionária, mas como não descarrilhou, né? Ou seja, não veio totalmente fora, então o mercado continua com esse call aí de 0,25, de meio, eu prefiro continuar no 0,25, Débora. Estou de olho aqui no que veio o lado mais alto. O lado mais alto, maior impacto na variação foram os transportes ainda. Os demais grupos ficaram entre 0,04 positivo, foi de vestuário, e depois despesas pessoais, tá? O resultado de julho foi influenciado pelas quedas de habitação. Teve uma redução aí em habitação nesse PCA 15, 0,94%. Alimentação e bebida de 0,40%, que contribuíram aí para essa redução de 0,14 ponto percentual e 0,09 ponto percentual, respectivamente. Artigos de residência e comunicação também tiveram uma redução. Daqui a pouco eu vejo aqui como que a gente ficou em serviços, que era uma preocupação muito grande, né? Essa questão de serviços na inflação, pelo menos o Copom vem falando muito sobre isso. O fato é que aqui no índice futuro a gente já abriu bem, pelo menos esses primeiros minutinhos, né, o Guga, além desse IPCA, ou seja, a operação já começando positiva aqui nesses primeiros minutos, certo, Guga? Certo, o dia começando positivo. O dia, eu concordo com a opinião do Alex. Eu acho que o Banco Central vai vir com 0,25. Ele não vai entrar com muita força, não.
Né? Ele, até para mostrar que, pô, muita cautela nessa hora, né? Não tem necessidade nenhuma de fazer grandes cortes assim, muito rápidos. Né? Óbvio que isso é uma opinião, né? Cada um tem a sua, mas né? não tem como ter a verdade absoluta, mas a minha aposta é em 0,25. Tá? O mercado começa melhor, né? Para mim, o upside que se tinha é aqui da região de 119 por ali, para ir para 123,300. A gente abre já, né, passando esses 123,300. O próximo olhar seria para 126,700. E aí a pergunta que eu fico assim de curto prazo é, o que poderia estimular o mercado chegar nesse patamar de preço, né, dos 126,700? Né? Eu fico nessa pergunta aqui interna, né, nessa incerteza aqui, para continuar um movimento muito forte. Né? Mas se os preços continuarem fortes, tivermos dias fortes, com compras intensas agora no curto prazo, no intraday, né? Eu acho que tem que ficar olhando para lá. Então, a turma que gosta de pegar vendas, né? Eu acho, pelo menos com essa fotografia aqui de abertura, de certa forma um pouco arriscado, tá? Porque esse movimento maior, ele continua jogando o preço lá para cima, tá? Então, muito cuidado aí a turma de day trade que faz movimentos de vendas aí no intradiário, né? Porque pode ser estopado e sofrer um calor aí que talvez não esteja disposto a enfrentar, tá bom? Agora, aonde o preço pode ir nessa abertura aqui, né? Sem sofrer nenhum ajuste, né? Porque a gente tem que olhar para o quê? Para os movimentos menores. Estava olhando ali o gráfico de 15 minutos, olhando para o gráfico de 1 minuto, por exemplo. As projeções que eu tenho aqui são as seguintes: 124, 150, né? Então ali provavelmente o mercado ele tende a ter uma balançada, né? Então essa balança pode trazer de volta, né? Se não for sustentável esse fluxo de compra agora da abertura, de volta para 123, 330, e alguém vai perguntar, poxa, Guga, mas está falando para não vender, né? Mas tem esse movimento todo, sim. Porém, se continuar indo para cima, a tua próxima venda é só em 25.500. Então pensa sobre isso, né? A tua próxima venda seria só em 125.500. Isso seria um movimento que faria com que você tivesse uma posição negativa por muito mais tempo que o teu estômago consegue suportar, né? Então tem que tomar esse cuidado, né? Para daqui a pouco não ter que ficar corrigindo uma posição vendedora por, quem sabe, os próximos dias da semana, né? Então, atenção, tá? Atenção, os movimentos eles estão abertos, as projeções de alta elas estão fortes, tá? Tem que tomar, de certa forma, um cuidado. Pelo menos essa é a minha visão, é a forma de operar, tá? Pode ser que o Marco, que gosta também de fazer bastante day trade, possa ter uma opinião ou uma visão, né? Uma percepção ali diferente. Mas eu tomaria esses cuidadinhos aqui na abertura, principalmente para aquela pessoa que acha que o mercado pode ser. Eu ia até vender aqui, tirei até o dedo, ó. Tava até aqui, ó. Tava até colocando para vender aqui, tirei o dedo na hora. Eu falei, o quê? Depois dessa aí, ó. O quê, né? Vamos esperar um pouquinho mais. Puxou minha orelha, tá certo, Guga? Obrigado. Tá aqui, ó, mas ainda sobe o Infut, ótima análise aí do Guga Almeida. Ô Guga, vamos falar um pouquinho agora sobre essa IRB? A gente teve resultado divulgado da companhia. A IRB acabou sendo a maior desvalorização do dia nessa segunda-feira. O papel despencou 14,40%, mesmo com a empresa tendo reportado em maio um prejuízo menor do que aconteceu, né, no ano anterior na comparação anual, ou seja, teve ali uma melhora nessa questão do prejuízo, mas o mercado ainda está vendo negativamente, inclusive, né, com os investidores olhando como um ponto de cautela essa questão de IRB na recuperação do caixa, né? Ou seja, eles veem um desafio muito grande para a IRB conseguir voltar para o azul. E aí eu quero entender do teu ponto de vista, porque se a gente olhar para o gráfico de IRB, eu até tinha deixado ele aqui separado, de maio para cá ele tinha engatado uma alta bem significativa. Depois é que ele começa já no início de julho a reverter essa tendência de alta, começa a cair. Durante os 10 últimos pregões a gente viu realmente ali o papel corrigindo um pouco mais. Essa ladeira abaixo vai ser extensa, a gente começa a devolver tudo na tua opinião, ou tem algum outro fundo ali que pode ser uma resistência interessante em IRB, que mesmo tendo um resultado bom, os investidores ainda têm cautela quanto à questão do caixa da companhia? Legal, legal. Bom, acho que a gente já tem aí o trigger para o próximo rally de IRB, né? Que é exatamente esse caixa recuperando. Me corrija se eu estiver errado aí, Alex, André. Mas parece que esse próximo trigger aí do próximo rally da IRB, tá? O que eu consigo dar aqui de informação do gráfico, tá?
A projeção de alta para a IRB no curto prazo era até 54,30 e 35 por aí. Esse movimento ele veio, essa análise ela vem do movimento de queda que a gente teve de IRB lá entre os dias 11 de janeiro e o dia 2 de março. Tá? Então, dia 11 de janeiro até o dia 2 de março, nós tivemos uma queda bem significativa de IRB, tá? E ela que trouxe, né, toda a projeção para onde a alta teria condições de ir. Só que essa alta foi uma alta que sai o papel, né, da região de 18,30 e vai para 54,30. Querendo ou não, quando a gente está lá atrás, né, é difícil de acreditar que vai ter uma valorização de mais de 100% do papel, né, num curto espaço de tempo como foi. A gente subiu aí esse primeiro semestre de IRB de 18 para 54, mais de 100%, né, 18 para 36, aí depois ele de 36 para 54, mais, né, 18, então subiu aí 200% IRB. É normal corrigir. Acredito que essa correção ela tem espaço para vir até 32, tá? E aí em 32 acho que tá corrigido o suficiente e vale a pena, né, se por um acaso for esse patamar de preço, vale muito a pena voltar a olhar com um olhar positivo, e aí a gente vai jogar aí projeções, quem sabe, para patamares de preço que está em agosto do ano passado. E aí a gente está olhando aí para patamares de preço, quem sabe, de IRB acima de R$70. E aí acho que tem um belo de um upside aí pela frente. Perfeito. Guga Almeida, com essa ótima análise aí, eu quero pedir o teu recadinho final aqui para os investidores, então, nesse dia que, pelo menos até agora, né, a gente pode ter um dia né, interessante aí pela frente. Qual que é o recado que você deixa para o investidor? Tem alguma coisa que você esteja aí já com o dedo no gatilho de olho, principalmente, né, depois desse dado importante, PCA 15 saindo? Claro, estamos na expectativa pelo Copom, pelo Fed também, mas qual que é o teu recado aí nessa terça-feira, já ia dizer quarta-feira? Olha aí eu querendo ir para o futuro, viu, Guga? É um momento que, querendo ou não, a gente fica com uma sensação um pouco mais complexa, né, interna, assim, tomo posição, não tomo posição, a renda fixa está ainda muito atrativa, né, mas a gente, ao mesmo tempo, muita gente perdeu esse rally do primeiro semestre, né, que tivemos aí upsides muito interessantes, né, e o fato de termos tido upsides interessantes em momentos complexos, tem que entender que os ajustes do mercado também são complexos. Eu agora, nesse patamar de preço e com todo mundo mudando de opinião, né, eu faria uma força interna para poder enxergar e surfar, né, os bons ventos dos ativos que têm upside. Tá? Eu faria uma força interna. Não entraria com muito peso de uma vez só, né, porque senão a gente pode ainda sofrer esses movimentos negativos, e se tu entrar com toda a posição de uma vez só, isso vai gerar um desconforto. A gente não está no mesmo patamar que a gente estava ali embaixo, né? A gente não está no mesmo patamar que a gente estava em março, mas tem que se posicionar, porque senão lá na frente, na metade do ano que vem, no final do ano que vem, vai estar muito, né, arrependido, tentando achar outros ativos, e aí vai estar começando a pegar ativos de muito risco, ativos que não têm capacidade de performar, mas que vão estar subindo, porque aí quando se entrarmos, né, num bull market e o mercado ganhar força, né, todo mundo vai querer estar participando e vai tentar se posicionar em qualquer coisa, e aí depois, né, os ciclos vão se repetindo. Então tem muita coisa boa, que tem ainda muito upside, né, daqui a pouco tem que preparar a cabeça, porque se não for essa semana, o mercado está ali nos ajustes, né, o ativo que está olhando está em movimento de ajustes, mas fica com ele anotado para comprar numa situação melhor, né, mas não ficar de fora, né, não pode ter uma mentalidade avessa ao risco de bolsa, né, pelo contrário, tem que estar tomando bolsa. Perfeito. Tá aí, recado mais do que dado. Muito obrigada, então, Guga Almeida. Te espero aqui amanhã, hein? Agora já voltou de férias, não tem jeito. Até amanhã, Guga. Combinado. Combinado. Até amanhã, então. Tchau, tchau. A gente, só tô de olho aqui também em umas falas. A Simone Tebet estava dando uma entrevista a uma rádio e ela dizendo que ela voltou,
na verdade, né, a reclamar dos juros altos, diz que a taxa atual inviabiliza o crescimento do Brasil. Acredito que depois que a ministra do Planejamento, né, vê esse dado aí do IPCA 15 que saiu agora, isso vai dar respaldo aí para esse discurso, que antes ficava realmente ali muito mais para o papel ali do presidente da República em bater ali no Banco Central e reclamar dos juros. Agora, esse foi um papel que foi encarado tanto pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como também pela própria ministra Simone Tebet, né, que vem aí, por vezes, já levantando esse tom aí em relação ao Copom. E a gente deve ver muito isso ao longo desse dia, né, dessa terça-feira, depois desse IPCA 15 aí que foi divulgado, puxado bastante pelo setor de transportes, como eu falei para vocês, serviços em geral ainda é uma preocupação do Banco Central, então a gente vai ficar observando qual será o comportamento do mercado ao longo do dia, né? Do fato, a gente tem agora aqui nesse momento o índice futuro ainda subindo 0,70, mantendo em 123 mil pontos, e o dólar futuro cai no 0,10 aqui a 4,72, a mínima aqui, né, já é justamente essa de 4,72, dólar futuro segue então renovando essas mínimas, a gente vai acompanhando. Lá fora, só para atualizar vocês, a gente ainda tem os índices, né, futuros caindo, índice Dow Jones futuro cai 0,02, Nasdaq futuro também cai no 0,36, desculpa, caindo não, gente, subindo, tá? Vamos lá, corrigindo. Aqui a gente tem bolsa subindo, dólar caindo, e lá fora, nos índices futuros, a gente tem ainda um movimento de alta que a gente acompanhava desde manhã cedo, né? Perdoe essa apresentadora que vos fala, tanto dado aqui, depois a gente já sai confundindo tudo. Ainda mais quando eu tô olhando essa tela aqui, né, com a projeção na cotação do minério de ferro em Dalian, que lá quando é baixa o negócio tá verde, quando é alta tá vermelho, aí já confunde tudo. Mas, gente, fato é, bolsas futuros americanos em alta, véspera de Copom. Por enquanto, o otimismo também ajuda aqui no Brasil, a gente vai acompanhando. Marco Prado, recadinho final para os investidores, o que você vai estar aí com o dedinho no gatilho, que eu sei que você já estava aí, ó, com o celularzinho aqui na mão, nessa abertura. Para passar informação para o telespectador. Muito bem, mas eu já quero saber o que você deixa aí no seu radar para essa terça-feira depois desse IPCA 15. Acho que eu vou dar uma olhada naquela Redditor, porque ela está vendendo uma parte da operação aí por um valor expressivo. Quero ver como vai acarretar isso sobre a ação. Sobre dólar e índice, mais sobre o índice Bovespa, essa alta eu acho que já está projetando uma possível alta das commodities agora às 10 horas. Então acho que o mercado já está aguardando uma alta nas commodities e já está subindo aí, nem setor financeiro ainda. Então acho que é esperar 10 horas para ver se realmente Petro, Vale vão continuar subindo para sustentar esse índice aí, 124 mil pontos, já que a gente está falando que ele está a 123.700, 600 abertura aí com uma alta de 0,77, podendo chegar a 1,5% de alta por cento aí, 1,5% hoje seria um número completamente tranquilo, dado o movimento que a gente está lá fora. Maravilha. Recado mais do que dado, senhor Marco Prado, muito obrigado. Boa sorte nesse jogo hoje aí, viu? Vai, Corinthians. Boa sorte. Olha a produção aí dizendo que você vai precisar. Não sei não, hein? Eu prefiro... São Paulino tá lá. Prefiro só observar. Amanhã a gente conversa sobre isso. Deixa eu só trazer mais detalhes aqui sobre isso que o Marco Prado estava falando em relação à Redditor, gente. É o seguinte, ó, a Redditor quer vender a sua corretora de planos de saúde dental, seguros de vida e previdência, transação que, segundo a reportagem do Valor, está sendo avaliada em R$1 bilhão. De acordo com o jornal, entre os interessados, então MDS e alguns outros grupos lá de fora, a Dor Consultoria foi fundada em 2015, tem uma carteira com mais de 2,5 milhões de usuários, principalmente de convênio médico, ou seja, a Redditor negocia aí corretora por R$1 bilhão. Notícia aí começando o dia no setor de saúde com essa novidade aí de Redditor, Alex André. Realmente, capitalização, né? A companhia precisa colocar dinheiro na mesa, né, para desalavancar a companhia e os setores de geral, né, que abriram capital na Bolsa para fazerem projetos, tanto o Brownfield, né, comprando hospitais e até construindo hospitais do zero. Então, agora essa alavancagem precisa ser melhorada e essa sinergia de ativos, né, ou seja, a companhia vendendo para realmente focar no seu core business e colocar dinheiro para dentro da casa. Então, acho que eu vejo essa leitura muito positiva, a Débora, até porque a companhia precisa estar preparada para surfar esse momento de queda de juros bem, enfim, com uma estrutura de capital bem adequada. Maravilha. A gente teve aqui o Redditor ontem ficando numa alta de 4%, 4,03%. Vamos ver como é que o mercado vai reagir, né, nessa terça-feira, depois dessa notícia de Redditor, para poder, antes da abertura, né, no mercado. Então vamos ver como o mercado vai responder, como os investidores vão se comportar diante disso.
O dólar futuro segue caindo aqui, viu? Ô, Alex, antes da gente ir pro intervalo, eu tinha trazido aquela informação ali sobre a Light. Eu queria um comentário seu em relação a isso. Com a ANEEL novamente entrando com um processo ali para tentar a cassação da concessão da companhia, né? Ou seja, a companhia que já vem numa recuperação judicial. Se tem essa concessão cassada, o que vai ser? Porque o que está acontecendo? Essa tramitação, né, no caso, estava sendo feita de forma sigilosa. Mas como foi distribuída, isso foi ao público. Isso a gente sabe que a companhia, a Light, as companhias de distribuição de energia, elas precisam ter, enfim, uma estrutura de capital muito adequada para adequar os perfis de renovação de concessão, algo que a Light não possui. Então é por isso que o Tanuri, enfim, a WNT, os principais acionistas, enfim, querem renegociar com seus credores para justamente trazer essa previsibilidade, né? Ou seja, trazer essa recuperação judicial como um movimento mais positivo, tanto para a companhia e que resolva com os credores, né? Então é muito difícil negociar com os credores agora, mas se eles conseguirem renegociar, a Light volta para o jogo e pode estar posicionada. Então nada ainda está definido, Débora, tá? Mas é um movimento previsível que pode acontecer, tá? Então assim, não tem nada muito... não bater o martelo, mas abre uma possibilidade sim, Débora, com certeza, da Light talvez não conseguir renovar sua concessão, mas eu vejo que é um interesse nacional, interesse até mesmo no município do Rio de Janeiro, nós não temos nem nenhuma outra distribuição que possa assumir o estado do Rio por enquanto, então, enfim, tem a possibilidade, mas na minha opinião não é factível disso acontecer. Bom, é isso. Já foi sorteado aí, inclusive, a notícia que a gente tem, o relator do processo, que pode então cassar essa concessão, Elvio Guerra, foi o relator do processo aí sorteado. Ele, relator desse processo administrativo, pode levar então essa caducidade da concessão da Light. Dentro da ANEEL, a área responsável pela questão é a Superintendência de Fiscalização Econômica, como eu tinha trazido isso aqui para vocês. Esse processo foi aberto dia 22 de junho, como o Alex disse, agora veio a público, né? Não era público então, e agora veio essa distribuição e o sorteio do relator. Vamos acompanhar para ver qual será, né, o comportamento do mercado depois dessa notícia. Alex, seu recadinho final para essa terça-feira, que a gente começa o dia com boa notícia do IPCA 15, véspera de Copom. Qual que é o seu recado aí para os investidores? Exato, véspera de FONC, né? Véspera de FONC, Copom é outra semana, Se fosse Copom, eu já estava que nem o Marco Braz, já estava comprando aqui, ó. E já tem gente comprando opções de Copom, tá, Débora? Eu não duvido, não. Tem como comprar opções de Copom. Eu estava falando com um grande amigo meu, que também, enfim, não vou revelar o nome, porque senão eu vou falar que ele está comprando aqui, mas ele me ligou ontem e falou assim, eu comprei opções de Copom, esse cara é arrojado. Mas, enfim, véspera de FONC, Débora, semana positiva. Acredito que hoje vai ser muito positivo, né? Vale subindo, a minério subindo bastante, então Vale pode subir, petróleo $82. A conjuntura está muito boa aqui para o Brasil, tá, Débora? Então passamos do 120 agora só quero ver bolsa agora no 130, tá? Depois a gente volta aqui para falar do 140. Mas antes tem o 126, hein? Foi muito bem lembrado ali pelo Guga, porque a gente perdeu muita força ali para poder conseguir romper 120 mil pontos. Então vamos lá, um passinho de cada vez. Calma, Tetico. Alex André, muito obrigado. Ótimo dia para você, bons negócios. Te espero aqui amanhã. Obrigado, Débora. Um prazer sempre. Até mais, Alex. Tchau, e é tchau. isso, vamos ficar de olho por aqui. Olha só, tem uma empresa que tem uma informação aqui da Sabesp. A Sabesp contratou a segunda tranche ali de empréstimos no valor de 470 milhões, junto ali ao Interamérica, conforme já foi autorizado também pelo Conselho de Administração da companhia. Essa é a segunda a segunda tranche ali contra a garantia do Proparco, né, que a companhia executa. Então vamos acompanhar também esse setor, como é que vai ficar. O fato é que vamos ficar de olho bastante aqui também nesse comportamento do índice mesmo, Ibovespa. O Infut vai operando em alta desde os primeiros minutinhos. 0,87 de alta agora, mantendo esses 123 mil pontos que ficou nessa abertura, né? Já abrindo com um gap no final das contas depois desse IPCA 15. Dólar futuro está aqui 0,05 de queda, a R$ 4,73. A mínima foi 4,72, né? O câmbio que vem conseguindo manter essa tendência mais baixista aí dos últimos, né, nos últimos pregões, desde mais ou menos o início do mês de julho, né? Que vai conseguindo manter nesse patamar dos 4,80. E a gente vai seguir, é claro, né, acompanhando aqui isso de perto. Lá fora, nos Estados Unidos, permanecem bolsa subindo. Dow Jones é que está agora aqui, viu, futuro, tentando testar a baixa, viu, gente? 0,03. S&P 500 ainda sobe 0,04. Nasdaq futuro está subindo 0,29%.
A bolsa ali que é mais sensível à bolsa de tecnologia, mais sensível aos juros, já está contratada ali o que vem pela frente nesse Fed nessa quarta-feira, mas é claro que a grande expectativa é pela sinalização depois, né, dessa decisão que for divulgada. O que o Fed vai falar, o que o Jeremy Powell vai falar, o que ele vai trazer nesse discurso dele. Essa é a grande expectativa do mercado. Da última vez não deu bom não, hein, porque ele veio ali bem azedo depois nesse comunicado, mas vamos ver como é que vai ser, né, nessa quarta-feira. É claro que aqui nos Estados Unidos a gente já vê uma precificação e um certo otimismo, porque o mercado aguarda realmente ali um arrefecimento diante dos últimos números que foram divulgados. Aqui no Brasil, a gente tem ali alguns triggers que acabam favorecendo bastante. Tá aí esse PCA 15 hoje que pode ajudar. A dólar futuro tá meio oscilando, hein, gente? Vai virando pro positivo agora, 0,12. Tá aqui a 4,73, sobe um pouco. Lembrando que no índice Bovespa a gente teve ontem aí a VEG liderando as altas invictamente, depois de resultado que foi divulgado, ou seja, parece aparentemente com os investidores ainda animados com os números da companhia. O papel fechou a 7,21 ontem. Ainda teve essa notícia aí, né, do Elon Musk escolhendo a Tesla para fornecimento de motores. No final das contas, isso também pode ter ajudado bastante o papel. O setor de siderurgia e mineração veio em bloco também nas altas dessa segunda-feira, o setor de commodity em si. Isso ajudou bastante esse índice ontem, que mesmo tendo ali um impacto no setor bancário, depois dessa história ali de Haddad, de querer, né, finalizar, de encerrar com o JCP, o setor bancário sentiu bastante, mas as commodities conseguiram manter uma alta importante no índice Ibovespa, tá? Nos bancos é que a gente realmente teve ali, deixa eu trazer no volume aqui de negociação, teve queda, olha só, foram os bancos que lideraram aqui o volume negativo do Ibovespa, né, nessa segunda-feira. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, todos esses papéis aqui, né, caíram muito depois dessa história de acabar com o JCP. Será que realmente isso vai andar? Segundo o ministro da Fazenda, já está em andamento. Isso já era uma ideia, a Haddad já falava sobre isso antes, volta a falar sobre isso, né, agora. Bancos já sentiram bastante, commodities foram o grande respiro do Ibovespa. Será que vai ser a mesma forma que a gente vai ter aí? Bom, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, eu trago a abertura aqui do índice ao vivo para todos vocês, mas você continua na nossa programação, porque a Paula Moraes está chegando com o Felipe Nascimento no BMC News, trazendo mais notícias de mercado, trazendo também entrevistas com os especialistas para a gente entender exatamente aí os impactos de cada uma dessas notícias nas nossas bolsas, né, nos negócios, como que a gente vai acompanhar também o cenário lá fora. Vem Fed por aí, o pessoal está na expectativa por isso. Então você continua com a gente, eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência, isso é muito importante para nós. E é claro, mercado ao vivo e a cores, assim, ó, em tempo real, você só acompanha aqui na BMC News. Então não sai daí, às 10 horas eu tô de volta, você fica agora com o BMC News. Tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes